Hoje é Dia Nacional das Hemoglobinopatias, data para alertar sobre doenças no sangue e para aqueles que passaram por tratamentos desse tipo comemorarem a recuperação e a boa saúde. Tem 23 anos e acabou de se formar em administração na faculdade. Entre idas e vindas no hospital, ela tenta levar uma vida normal. Sempre alegre e muito comunicativa, ela luta contra uma doença que não tem cura, a anemia falciforme. As minhas restrições são mais pela parte das crises de dores, né? Isso atrapalha bastante, porque a um momento você pode estar tranquilamente muito bem e depois de 10, 20 minutos começar uma crise de dor que atrapalha o seu dia a dia todo, como na parte de trabalhar, na parte de estudar. Então, acho que isso que restringe. Igual a ela, outros casos são tratados no Centro Boldrini. O hospital inaugurou uma ala de internação destinada para pacientes portadores dessas doenças crônicas no sangue. Eles convivem com a doença para o resto da vida e sempre que tem crises precisam recorrer ao hospital para tratamento. No futuro eu espero muitas coisas, o futuro é bem incerto. Então, o que a gente quer no nosso futuro, a gente precisa trabalhar no presente para conseguir. Então, se eu quero um diploma lá na frente, eu tenho que estudar agora. Então, como o futuro é muito incerto, eu pretendo trabalhar agora, no presente, para estar conseguindo muitas coisas lá na frente. São 900 pacientes. De uma maneira clara, a gente vê que eles estão caminhando já para a faixa de 30 a 35 anos. Mas se você pega o estado de São Paulo, quando sai estatística do estado de São Paulo e que a Secretaria da Saúde mostra 300 pacientes, como é que o estado tem 300, a cidade de São Paulo 300 e nós temos 900? É porque os doentes ficam atendidos em pronto-socorro. São pessoas que com 20 anos de idade podem ter uma osteoporose igual uma mulher de 60 anos, com as dores nas costas, com as limitações. Então, é necessário que a gente mergulhe em pesquisas em crianças já com 5 anos de idade para melhorar o desenvolvimento ósseo, o desenvolvimento de ovário, dos órgãos endócrinos, para conduzi-los a uma vida adulta mais saudável. E para falar um pouco mais sobre as doenças do sangue, estamos recebendo aqui no estúdio a médica hematologista, doutora Giuseppina Patavino. Tudo bem, doutora Pina? Tudo bem, bom dia. Obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. É um assunto muito complexo, né? Que muitas pessoas ficam um pouco sem entender, fazem confusões aí quando o assunto é doenças no sangue. Mas a gente viu aí na reportagem que com tratamento dá para conviver com essas doenças genéticas, nesse caso. Exatamente. O exemplo mais comum é a anemia falciforme. Hoje em dia no Brasil é obrigatório o chamado teste do pezinho, que a criança faz já na maternidade, e esse teste já pode dizer se a criança tem a anemia falciforme, que é uma doença genética, ou não. No passado, nós fazíamos o diagnóstico muito tardiamente. Sei. Então, é como a doutora Silvia Brandalize falou, as pessoas tinham muitas dores, frequentavam muito pronto-socorro, etc. Hoje, com o diagnóstico precoce, nós podemos evitar uma série de problemas para essas crianças já desde o nascimento. Quais seriam os sintomas da anemia falciforme? A gente tem aqui uma imagem que mostra justamente como que ela é formada, né? Certo. Queria que a senhora explicasse. A imagem da esquerda é um glóbulo vermelho normal e o da direita é o chamado hemácia em foice. Então, veja que é mesmo uma forma de foice. E essas hemácias, então, com essa forma, isso é genético, né? A alteração é genética, elas se aglomeram, elas se juntam e formam trombos, formam como se fossem obstáculos, como se o trânsito não passasse, ali, né? não passasse pelos pequenos vasos, e isso causa muita dor. As dores são principalmente nas articulações de crianças e adultos, dores nas costas muito intensa, o olho fica amarelado porque esses glóbulos vermelhos são destruídos no sangue, e realmente as dores são muito intensas que levam para o hospital. Uma coisa muito frequente também é que essas pessoas
pessoas têm muitas infecções, elas têm um aumento do número de infecções e isso piora a anemia. Então, a anemia piora a infecção piora a anemia, e são crianças e jovens que frequentam o hospital assim, todos os dias quase. Um dia faz exame, um dia vai no médico, um dia está tomando soro, um dia está tomando antibiótico. E é uma vida bastante complicada. Você falou que a doença é percebida, então, no teste do pezinho, ainda na maternidade, Sim. né? Se ali, então, não aparecer nada, a pessoa pode vir a ter ou não? Não. Se tiver, já vai aparecer no teste do pezinho. E existem duas formas. A forma chamada homozigótica, que é 100%, das hemácias são assim, dessa maneira, e existe a forma que é metade, chamada heterozigótica, que não causa grandes problemas na pessoa. Então, se a pessoa tem a forma menor da anemia falciforme, ela vai ter uma vida normal. Nós estamos falando da doença falciforme, aquela mais grave, né? Que não tem nada a ver com a anemia comum, que muita gente detecta no exame de sangue. Então, a anemia comum geralmente é por falta de ferro, por falta de alguma vitamina, pessoas que fazem muita dieta, pessoas que fazem cirurgia bariátrica e não têm absorção de vitaminas e ferro. Então, essa é a anemia mais comum, né? A anemia falciforme realmente é uma anemia de origem genética, passa de pai para filho, né? Então, é muito importante o aconselhamento genético. Então, quando nós temos um casal que vai casar e um deles tem um traço da anemia falciforme, que é metade da anemia falciforme, nós chamamos o outro par e fazemos o exame e damos o aconselhamento genético. Dizemos, olha, entendi. Vocês têm o gene ou vocês não têm o gene. E a anemia falciforme é mais comum no estado da Bahia, né? Sim. E atinge em maior parte os negros, é isso, doutora? Exatamente. A anemia falciforme, ela veio com a escravidão. Então, naquela época, vinham tribos inteiras, né? E eles trouxeram, então, vários tipos de anemia falciforme. A anemia falciforme ainda tem vários tipos, tipo Bantum, tipo Benin, tipo CAR, que são nomes técnicos, mas só para ter uma ideia que não é uma doença única. Então, na África, você tem focos de anemia falciforme diferentes. E eles vieram, então, para o Brasil, né, como nós todos sabemos, e eles foram se casando e tendo filhos com italianos, com espanhóis, com portugueses. Acaba nascendo, né? Isso. E hoje em dia nós podemos dizer que a pessoa pode ser absolutamente branquinha e pode ter o traço ou anemia falciforme. Por conta da mistura das raças, né? Exatamente. Eu tive um paciente uma vez, loiro, e tinha anemia falciforme. Então, hoje nós não dizemos mais que ela é exclusiva dos negros. Entendi. A gente tem mais uma tela de imagem aqui que mostra como é que é formado o nosso sangue, porque a gente está falando da falciforme, mas existem muitas outras doenças no sangue, né, doutora? É verdade. Então, o sangue ele é constituído de uma parte sólida, que são as hemácias ou glóbulos vermelhos, todo mundo conhece, leva o oxigênio para todo o nosso organismo. Os leucócitos ou glóbulos brancos, que são responsáveis pela defesa do nosso organismo, então eles são soldados, são a primeira linha de defesa. Se você tem uma infecção, são eles que vão combater essa infecção. E as plaquetas responsáveis pela coagulação do sangue. Então, você corta o dedo, as plaquetas vão lá e estancam o sangue. E tem uma parte líquida que banha todas essas células. E quais as principais doenças do sangue, doutora? Então, quando nós temos a principal doença dos glóbulos vermelhos é, sem dúvida, a anemia, que pode ser hereditária, anemia falciforme. Existe também a talassemia, anemia do Mediterrâneo, que é mais dos italianos, espanhóis, portugueses, né, daquele povo da Europa. Existem, como eu falei, por deficiências de vitaminas, e as hemoglobinopatias, como você falou, que são muito importantes, né, no nosso país. Hoje em dia, nós temos um aumento muito grande da anemia pela cirurgia bariátrica. Então, nós temos visto muitos casos. Pessoas que fazem a cirurgia e depois Então, eu gostaria de deixar né? uma mensagem para quem fez ou pretende fazer a cirurgia bariátrica, que não esqueça de fazer um hemograma, uma dosagem de ferro, uma dosagem de vitamina B12, porque muitas vezes eu já recebi paciente que chegou no consultório já precisando tomar transfusão, e isso pode ser evitado tomando as devidas providências. Só uma medicação você consegue resolver, né?
E a leucemia é um tipo de câncer que atinge o sangue, é isso, doutora? Certo. Então, as leucemias, elas são o câncer do sangue. Existem as leucemias agudas e as leucemias crônicas. E, infelizmente, as leucemias podem acontecer desde a criança até o idoso. Então, nós temos vários tipos de leucemias, linfóides, mieloides, agudas e crônicas, que acometem durante toda a vida. Leucemia é sempre maligna, não? É sempre maligna. Sempre maligna. As agudas, muito graves, às vezes, muito pouco a gente tem para fazer, porque o paciente chega um pouco tarde para nós. Então, também uma mensagem que eu gostaria de deixar para o público e para os médicos também, é que encaminhem o mais rápido possível quando tiver alguma alteração no hemograma, que é o exame que dá a diminuição dos glóbulos vermelhos, a alteração dos glóbulos brancos, das plaquetas e etc. Qualquer alteração é bom ficar atento, né, doutora? Qualquer alteração, eu acho que tem que ser vista pelo médico, né? Porque muitas vezes a pessoa fica com aquele hemograma em casa meses sem levar no médico, então tem que levar no médico. E se ele tiver alguma dúvida, o clínico ou outra especialidade, encaminhar para o hematologista. E transplante de medula óssea é feito em casos de leucemias agudos ou não? Então, o transplante de medula óssea é um recurso que nós temos muito bom de alguns anos para cá, mas para que seja feito o transplante de medula óssea, é necessário que a pessoa que tem a leucemia entre em remissão. Remissão quer dizer a doença ter quase desaparecido do organismo. Então, ele precisa receber primeiro a quimioterapia, para depois entrar num processo de transplante. Não é imediato, o transplante não é o primeiro tratamento. Fora isso, tem que ter um doador compatível, se não tiver, tem que entrar no banco de medula. Então, é um processo que não é a primeira linha de tratamento. Então, volto a dizer, alteração no hemograma, alteração no número de leucócitos, de glóbulos brancos. Tem que procurar um especialista, procura, né? Se for uma leucemia, vai ser tratado imediatamente com quimioterapia. E se precisar, vai fazer o transplante. Sem dúvida. A gente tem uma perguntinha que veio pelo Facebook, Certo. doutora Pina, vamos ver se a gente consegue responder. Roberto Félix Domingos, quais os tipos de sangue que existem? A diferença entre um e outro? Bem, ele está falando de tipo sanguíneo, Sim, né? A positivo, então, negativo. A positivo. Nós temos o sistema ABO, então as pessoas podem ser A, B, O, AB, né? E o RH, RH positivo e RH negativo. Existem mais de 250 tipos de sangue. Então, hoje em dia, além de ser feito nos bancos de sangue a tipagem ABO e RH, são feitos outros tipos de antígenos, que nós dizemos, né, que são os componentes dos glóbulos vermelhos, para que a pessoa receba o sangue o mais compatível possível, né? Então, para maiores detalhes, seria interessante a pessoa fazer a tipagem sanguínea ABO-RH e verificar se tem esses antígenos mais raros, que até pouco tempo a gente nem tinha esse recurso, mas que hoje todos os bancos de sangue podem fazer. A gente está falando de doenças no sangue, né, doutora? É muito importante também deixar claro a importância de doar sangue, né? É verdade. A gente vê aí os bancos de sangue sempre vazios, as pessoas precisam ter essa conscientização, né, doutora? Olha, o banco de sangue é o único banco de sangue que opera sempre no vermelho, né? É verdade. Está sempre no vermelho. Então, muitas vezes perguntam para a gente por que toda hora estão pedindo sangue e não tem sangue. Porque a reposição tem que ser feita diariamente. As campanhas são muito boas, mas as pessoas vão lá num dia e depois esquecem de doar. Sim. Então, o homem pode doar depois de 2 meses, a mulher depois de 3 meses. Então, o brasileiro não tem essa cultura da doação. Apenas 3% dos brasileiros, 2 a 3%, que doam sistematicamente, doam periodicamente. Sim. Em outros países, esse índice chega a 5 a 8%, na Europa, por exemplo. Então, uma das coisas que nós, hematologistas, achamos é porque o Brasil nunca entrou em guerra. Então, na Europa e nos Estados Unidos... Já passaram por isso, por essa necessidade, O índice de doadores, eu não sei se você deve lembrar, quando teve as torres gêmeas que foram afetadas, a primeira coisa que foi feito, as pessoas de Nova York, elas foram para a fila para doar
doar sangue. E eu me lembro de uma cena, as pessoas sentadas esperando para doar sangue. O brasileiro não tem essa existe cultura, a cultura de que há necessidade do sangue. Mas nós vamos devagarzinho colocando na cabeça das pessoas, essa importância, né, Com doutora? Certeza. Tá bom, queria agradecer a sua entrevista, muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês por essa oportunidade. Com a doutora Josepina Patavino, que é hematologista. Obrigada, viu, doutora Pina? Obrigada a você, Boa tarde Vanessa. pra Boa senhora. tarde.